Bom, sou o Binho, estou aqui mais uma entrevista, a sexta entrevista da série, com a DJ Paty Manoese. Eu queria agradecer a presença dela e contar que esses vídeos eles estão disponíveis no meu canal do YouTube e em algumas plataformas de áudio. Então, bem-vinda, Paty. Obrigada. Primeira coisa que eu gosto de fazer é pedir para a pessoa se apresentar. Eu não gosto de apresentar e falar assim o que a pessoa faz e definir. Eu prefiro que ela faça. Mas sou DJ Paty, eu sou DJ e, na verdade, estou começando a me entender como musicista, assim, começando a estudar um pouco mais a fundo a música. Eu também sou fotógrafa e tenho uma conexão assim, com as artes visuais. Mas é isso, atualmente a minha profissão é DJ, né? E você assina artisticamente com o DJ Paty Manoese, né? Que é um nome um pouco diferente. De onde que vem esse nome? É meio que uma brincadeira com a Paty Maionese do Doug Funny, né? Meio para não dar muito na cara, assim, é mais uma brincadeira com esse personagem que, desde na minha infância, assim, as pessoas brincam me chamando de Paty Maionese e tal, por causa do desenho. Aí eu quis dar meio que uma mudada, assim, para não ser, né, muito remeter muito a parte do desenho, mas mesmo assim fazer uma brincadeira com o nome. Aí pegou, e é diferente, aí pega, né? Assim. É bom que a pessoa ouve uma vez e lembra, né? Ficou um nome diferente, né? Fala assim, não, mas tá escrito errado? Será que a pessoa escreveu errado? O que está acontecendo? E como é que foi mais ou menos o seu começo? Assim? Como é que você... Queria ouvir um pouquinho, assim, como é que você foi parar nessa história de ser DJ? E como é que é essa trajetória, né? Assim, desde que você começou até agora, como é que a coisa tem caminhado? Antes de eu ser DJ, assim, eu já tinha uma relação com a música muito íntima, assim, né, de escutar em casa, essa coisa toda, né, em casa, na casa da minha avó. Eu tenho muitos tios, então, e morava todo mundo no mesmo lote, assim, então acaba que põe o som, assim, de tarde, e aquela coisa fica como memória afetiva da infância, assim, né, alguns artistas, algumas músicas. E depois, em 2009, eu entrei num programa que chama Valores de Minas, que é um programa social, né, do governo de Minas. E eu tive contato assim direto com as artes no geral, né, dança, teatro, circo. E foi, eu acho que um lugar que me despertou mais assim, na verdade, talvez alguma coisa que eu já carregasse assim, né, da infância, de algumas referências musicais, mas foi quando eu comecei a ver a música como arte, assim, não só entretenimento, né? E aí, acho que os anos foram passando, assim, e eu comecei a perceber mais como que era essa minha relação com a música. E no decorrer, depois desse programa, eu fui para outro programa, que era a Oicabum, no Plug Minas, onde eu tive mais contato ainda com outras diferentes né, áreas da arte, assim, fotografia, vídeo, computação gráfica. E dentro desse curso, eu fiz algumas matérias que tinham gravação em estúdio e percepção musical, mesmo que, né, muito geral, assim, mas tinha algumas coisas de detalhes da música que eu me interessei muito. E lá dentro eu comecei a fazer uma pesquisa dentro de uma eletiva, comecei a fazer uma pesquisa assim, meio rasa, mas que eu acho que me representava muito na época, que eram as mulheres na música brasileira. É como se fosse o meu HD ali com as minhas músicas, é como se fosse mais uma questão de tentar descobrir as mulheres que, né, tem uma atuação muito importante na música brasileira, Gal Costa, essas mulheres da música popular, que é o que, né, chega um pouco pelas rádios e tal. E no meio disso eu comecei a me envolver, na época que eu dançava,
eu entrei num grupo de danças urbanas, que é o Cultura do Gueto. Eu entrei num projeto deles. E aí que minha cabeça meio que deu uma explodida, assim, tipo, me encontrei, sabe, musicalmente. Porque é isso, né? A dança tem uma conexão muito forte com a música. Só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida e não gostava de dançar, assim, perto das pessoas. Aí acabei que eu fui tendendo mais para o lado de colocar o som em alguns treinos. E eu sempre troquei também alguns CDs com umas amigas minhas. E aí acabou que foi meio que, sabe, não tem um momento exato assim, mas a primeira vez que eu toquei foi em 2015 e teve uma mostra em Belo Horizonte, foi a Mostra Diversas, que juntou um monte de coletivos de mulheres para fazer uma ação no 8 de março, que é debaixo do viaduto de Santa Teresa, né? E aí, tipo, a gente ia fazer uma festa de inauguração da mostra e as meninas falaram que estava precisando de alguém para colocar um som entre, né, as coisas que iam acontecer. E aí eu falei, né, tenho aqui um monte de música guardada no meu computador. Eu gosto, né, de trocar essa ideia com as pessoas sobre música. Por que não começar? Por que não, né, tocar nesse dia? Mas foi muito despretensioso, assim. Foi mais para ir lá e colocar uma música para a galera curtir e tal. E aí acabou que dessas ações das diversas aconteceram outras também. Foi uma época que tinha muito movimento feminista assim, na cidade, fazendo eventos e fazendo coisas. A cidade estava bem, culturalmente falando, tava com muitos shows, virada cultural. Foi uma época bem forte. Assim. E aí as pessoas foram me chamando, eu fui indo, e aí comecei a estudar, né, melhor as coisas que envolviam os DJs e comecei a treinar e querer levar isso para um lado mais profissional. Aí foi meio que assim, e aí eu fui aceitando convites para tocar nos lugares e aqui estou. Como é que é a sua rotina de treino, assim? Você treina, pratica? Eu acho que cada pessoa tem um processo diferente, né? Mas eu acho que basicamente qualquer lugar que eu vou, eu tô com o ouvido assim, sabe? O que tá tocando aqui, o que as pessoas estão falando sobre. É muito diferente isso, né, ser DJ atualmente do que era há 20, 30 anos atrás, né? Tipo, que você tinha que ter, né, ir num sebo ou ir em alguma loja e procurar vinil, ficar lá escutando o negócio, assim, com essa coisa da internet, né, e dessas plataformas de streaming, fica muito mais fácil a gente pesquisar. Então, não sei, eu gosto muito de escutar música e de conhecer coisas novas, assim. Então, e eu acho que todo DJ tem essa fissura por garimpar, mesmo que não seja no vinil, né, no sebo, tipo conhecer coisa que ninguém tá escutando e tal. Na verdade, eu tento me organizar assim, né, porque não adianta só ficar na pesquisa, né? Eu tento gastar umas horas do dia e falar, não, agora eu vou sentar para entrar no YouTube, que é o lugar que eu mais procuro coisa, assim, que tem de tudo que você imaginar, tem no YouTube. E eu fico lá algumas horas, 2, 3 horas, procurando alguma coisa. E aí né, no dia a dia, eu vou pensando em alguns temas que podem virar um set. Me organizo na minha bagunça ali no meu computador. Então, assim, deixo as pastas e vou chafurdando, assim, às vezes estou no meio de um set, que geralmente eu separo as músicas para cada set, né? Deixo uma lista, uma pastinha lá com uma lista. Mas, tipo, você tá tocando, aí no meio do set vem aquela outra música que você não colocou. Aí você vai lá procurar nas trilhões de música aquela música. Mas além da coisa de selecionar música, eu imagino que você também tem o treino do scratch e da mixagem, né? E tem essa coisa eu não sei se exatamente o nome é Serato, mas desse equipamento que meio que simula as picapes do DJ para o arquivo digital, né? Como é que funciona isso, assim? Tipo, existe um pensamento de que ser DJ é só apertar uns botões, né? Atualmente, né, com essa coisa da tecnologia,
Claro que tem muita gente que faz isso, mas, né, nem todo mundo e tal. Então, existem muitos processos nesse meio, né, de dessa coisa de criar uma identidade musical e se profissionalizar e ter um trabalho conciso, assim. Então, você perguntou sobre o Cerato. É um vinil que, né, tipo, simula quase 100% fielmente o vinil analógico, só que ao invés de ter a música gravada dentro, né, dos sulcos, ele tem um sinal que a agulha lê e manda o sinal para o computador, que manda de volta. É uma conversa entre o computador, a linha e esse vinil, que tem que ser especial para cada. Tipo, por exemplo, esse aqui é o Cerato. É um software de DJ, é o que eu uso, mas existem outros, Tractor, Virtual DJ. Então, cada software tem o seu vinil especial para ele, né, que ele vai ler certinho o sinal e tudo mais. Então, é meio que uma conversa assim, entre a agulha e o disco e computador. As músicas ficam no computador ao invés de ficar dentro do disco. Aí o disco ele serve para repetir o movimento que você está fazendo com ele na música que está tocando no computador, não é isso? Aí o processo do disco é como se eu estivesse tocando o vinil analógico mesmo. Quando eu coloco a mão, ele para. Se eu faço um scratch, um movimento para frente, ele vai reproduzir igualzinho, porque ele está lendo a música ali, né? De certa forma é a mesma lógica, só que ao invés da música gravadinha assim, é o sinal. Isso aqui revolucionou esse rolê dos DJs, porque não tem mais que, né, se a pessoa quiser e for esse colecionador rootzão, assim, pode carregar a mala com os vinis que ela vai tocar. Só que isso aqui fez com que a coluna de muita gente não, né, não ficasse ferrada e tal. O seu equipamento de DJ com isso, ele acaba sendo então só um laptop, a picape, né, que tem a picape que você liga, que você coloca esse vinil, e basicamente isso, né, Sim. e o mixer, né? O mixer já é no computador. E a agulha. E a agulha, muito legal. É a agulha não rola. Eu te vi tocando em duas ocasiões que eu lembro muito, né? Uma foi na festa Loop Delight, que é uma festa que acontece na obra, voltada mais para o hip hop, né? Que vai DJ, de vez em quando tem apresentação de MC, e no show do Racionais, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a experiência de tocar abrindo para os Racionais e também em comparação a essa experiência de tocar numa pista pequena, junto com os b-boys dançando e tal. São duas experiências muito diferentes, né? E que eu tive a oportunidade de te ver nelas. Sim, nossa, abrir, né, para os Racionais foi tipo, acho que nunca vou fazer uma coisa tão marcante assim, não sei, né? Claro que sempre a gente pode melhorar, mas pela importância, né, que eles têm assim, pro rap nacional. Foi um baque, assim, falei, nossa senhora, o que tá acontecendo, né? É muito diferente, né, assim, tocar por uma pista que você tá, tipo, meio que colado ali, né, que você consegue sentir, assim, o calor humano, você consegue sentir a energia, né, trocar alguma energia com as pessoas. Porque nesses eventos, né, maiores, não sei, mas tem gente que não vai ali para escutar o que você tá tocando. Tipo, a galera foi lá para escutar o Racionais, né, o show do Racionais. Então, às vezes tem essa questão de, tipo, quando é um público muito grande, a galera, sei lá, tá ali para tomar uma cerveja, não presta muita atenção, assim, no que você preparou ali naquele momento. Mas faz parte também, né? Porque, né, não tem como todo mundo, tipo, só os Racionais para fazer isso com as pessoas, né? E nas festas pequenas, tipo a Loop Delight, né, uma pista mais com b-boys, com gente dançando, é outra coisa que você se sente em casa, né? Você até fica um pouco mais solto, assim, para tocar, mais à vontade, né? Mas, e ainda mais que a Loop Delight a gente tentava, né, trazer, sempre levar b-boys e pessoas
envolvida, tinha uma marca, né, de roupa que é Enxame, uma galera também envolvida, assim, que era mesmo a galera do rap ou que trabalhava de uma certa forma, né, que está inserido, né. Então fica, não sei, eu acho que pista pequena é mais acolhedor, assim, sabe? Quando você fica muito à vontade. Na última entrevista que eu fiz, conversando com o Roger Def, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, assim, que ele me lembrou que o hip hop começou numa festa, né? Assim, o início do hip hop foi uma festa, e dali começou todo o movimento hip hop. E aí uma coisa que eu fiquei pensando muito é esse lugar da festa como um lugar político, né? Assim, porque o hip hop ele tem um ativismo social e tudo. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, você acha que o fato de tocar, ter festa, ter uma sociabilidade no entorno da música é uma atitude política também, tem uma pegada política? E eu pergunto isso até porque você falou que você começou num encontro que tinha a ver com o feminismo e tudo, né? Você vê alguma relação entre um ativismo social, um ativismo político e a música e o fato de ser DJ? Nossa, totalmente. Né? Por isso que essa questão que você falou, né? O hip hop surgiu. Antes de ser uma festa, ele foi uma necessidade, né? Assim, de fazer uma festa pelo motivo que foi, né? Que foi arrecadar uma grana para compra de materiais e tal. E ele já começa daí, né? Tipo, uma questão. Não foi uma festa com, vamos só tomar uma cerveja e vamos, né, encontrar os amigos para falar besteira. Né? Tipo, principalmente o hip hop, eu acho que as festas, principalmente as festas atualmente, né, elas têm tomado essa consciência maior do que a gente quer, além de só zoeira e, né, de, tipo, não sei, eu acho importante também ser essa coisa do entretenimento das pessoas, né, da cultura, não precisa ser 100% militância, essas coisas todas, mas eu, particularmente, principalmente por ser mulher e DJ dentro do rap, né, tipo, acho que não precisa nem de eu falar muita coisa, mas porque, assim, quantas mulheres a gente conhece que toca com vinil em Belo Horizonte? Na verdade, no Brasil, assim, né? Não a proporção, quando a gente pensa na proporção do número de DJs homens para o número de mulheres, já é uma. E aí, mulher dentro do rap tocando com vinil é muito mais. Existe muitas mulheres tocando dentro do rap, só que como essa questão do equipamento é muito delicada, porque um par de toca-disco tipo, eu comprei o meu, né, de outra pessoa e foi uma negociação, então foi um pouco mais barato e eu tinha o dinheiro, eu saí de um trampo, peguei meu acerto e falei, vai ser agora, senão depois eu não vou conseguir, vou demorar para. Só em alguns nichos, tipo em festas que tem patrocínio e tem pessoas com grana que as pessoas geralmente pagam o valor que seria justo, né? Então isso também influencia muito no equipamento que a gente vai usar. Então essa questão do cunho político, né, dentro das festas, eu acho que nas festas que eu toco sempre tem essa questão. A maioria das festas que eu toco sempre estão direta ou indiretamente relacionado a alguma questão social, alguma pauta, se eu posso dizer assim. Por exemplo, eu sou DJ residente de uma festa que chama Bronca, que nós somos 4 DJs mulheres de diversos estilos, cada uma tem sua vertente e sua identidade, mas que a gente na verdade é um coletivo, a gente também dá uma oficina de DJ para mulheres e pessoas LGBTQI. Enfim, e também tem a questão, né, tipo,
de eu ser LGBT, sou bissexual, então tem essas questões também que, né, perpassam a minha pessoa e que sempre, tipo, é igual uma pessoa, igual as meninas, tem duas DJs, na verdade as meninas que são do coletivo branco comigo, elas são DJs e são negras. Então também já é uma outra, né, outro jeito de vivenciar as coisas assim. E como que as pessoas, né, do meio musical tratam a gente quando não conhece muito assim o trampo, né, tipo, duvida um pouco do nosso conhecimento e tal. A gente tem que aprender a lidar um pouco com isso quando a gente começa a tocar. Uma coisa também que dentro disso que você falou, que parece assim, que no caso do DJ, a própria música, ela responde muito pela qualidade do trabalho, né? Então, por exemplo, quando o DJ acerta a mão, a pista enche geralmente, né? Assim, tem uma resposta que é muito do corpo, né? Assim, inclusive, eu lembrei muito de você porque às vezes que eu te ouvi tocar, a música me chamou muita atenção. E até uma coisa que me chamou a atenção, assim, que você tinha um set bem atual e um set bem mais old school, né? Assim, umas coisas mais antigas. E aí eu já puxo daí uma outra pergunta, assim. Como é que você lida com a coisa do set? Você se considera uma DJ de um estilo específico? Ou você tem uma gama maior na hora de fazer o garimpo e pensar nas músicas? Como é que se dá esse recorte dos estilos musicais? Olha, eu sou uma pessoa que escuta de tudo um pouco, então eu acho que isso se reflete muito nos meus sets, assim. Só que tem uma coisa que eu não abro mão, que é, tipo, o hip hop me abraçou muito, eu não sei, eu acho que muito por vir da dança, né, das danças urbanas. Acho que as pessoas já me conheciam, né, porque o Cultura do Gueto é um grupo conhecido, assim, na cidade. Então, e sempre que tinha as festas, algumas coisas feitas pelos dançarinos, pela galera, assim, na época, eu tava lá com o pessoal. Eu não sou DJ só de rap, mas eu gosto de pontuar, né, essa que é, talvez, não sei se eu posso falar que é a minha especialidade, mas, tipo, é o estilo que talvez eu mais me identifique, assim, mas também tem a questão de como né, como eu disse, eu vim das danças urbanas, todos os gêneros, né, dentro das danças urbanas, house, wacking, popping, né, cada estilo de dança tem a sua música específica, né, o gênero musical específico para ela. Então eu também tenho influência não só do rap, mas como essa coisa das danças urbanas está muito ligada à cultura hip hop, né? O house tem muita coisa do rap. Como esses estilos são muito, né? Tem essa coisa das danças urbanas, então nas danças urbanas não se dança só com rap, né? Tem o house, tem o wacking, o vogue agora que também, né, entrou atualmente, pode ser considerado, né, dentro das danças urbanas. Então, assim, eu não toco só rap, mas eu gosto de frisar que eu sou DJ de rap, que a minha pesquisa se baseia muito nisso, né? Nas mulheres dentro do rap, na cena underground, na cena da galera de BH. Eu toco muitos artistas de BH também. Então é isso. Assim, é isso, eu sou eclética, mas com ênfase nas, nos gêneros que envolvem as danças urbanas. Até puxando o gancho dessa coisa das danças urbanas, né, que tem urbanas aí, e é uma coisa que eu também fico pensando muito da música, tanto do rap quanto das músicas mais eletrônicas e tudo, sempre me remete a uma coisa muito urbana, né? E aí eu queria entender, assim, como é que você se relaciona com a cidade, assim, você acha que quando você caminha pela cidade, a sua relação com o cotidiano na cidade, você acha que isso impacta no seu pensamento musical, no seu gosto musical, no fato de você ser DJ? Você é até de Sabará, mas Sabará é uma cidade, um centro urbano menor, mas também está colado em Belo Horizonte, né? Eu moro no Horto, é do lado de Sabará, por exemplo. Total, eu acho que a cidade influencia muito né, nas pessoas que transitam, assim. E como eu vim da fotografia, tem essa coisa de ficar procurando
alguns detalhes da cidade, ou, tipo, tem uma vez que eu toquei na virada cultural, que, tipo, eu peguei um horário que o dia tava virando, assim. Então, eu comecei de noitão, era, tipo, 3 ou 4 horas, e aí eu fui até umas 6, 6 e meia. Sei lá, parecia que eu tava dentro de um filme, assim. Eu acho que, às vezes, quando eu vou pra Wang escutando o fone e pego o metrô, né, faço esse trajeto da minha casa pra Wang, que fica no Padre Eustáquio, eu meio que, não sei, eu meio que vou me reconhecendo ali em algumas coisas da cidade, assim. Então, e sempre com alguma trilha no fone. Então, eu acho que sempre faz esse link, né? Tipo, eu acho. É isso, eu acho que as coisas conversam muito e não consigo desassociar a imagem da cidade, né, as coisas, os detalhes da cidade de algumas músicas que eu escuto, porque é onde eu vivenciei debaixo do viaduto. Tipo, eu não consigo desassociar, né? Já não tem como desassociar o viaduto Santa Teresa do rap, né? Da cena cultural, que também vem com outros gêneros e tal. Então, eu acho que essa conversa é meio que muito orgânica, muito entranhada. Outra coisa que eu ia te perguntar, que nós já estamos meio que indo caminhando para o final, mas uma pergunta que eu queria fazer é assim, que você estuda música na UENG, né? E você é DJ. E quando eu penso em DJ, eu penso em vários tipos de atuação como DJ. Tem o DJ de festa, que é aquele que geralmente põe som e faz a seleção musical. Tem aquele que é meio produtor musical, que é o cara que compõe a batida, que faz o beat para quem vai cantar em cima. E tem o DJ que acompanha, que geralmente é esse que faz o beat, que acompanha o MC também, que toca junto, né? Aí a primeira pergunta que eu queria fazer é como é que é a sua atuação como DJ? Você é mais DJ de festa, né? Ou você também compõe batidas e essas coisas? E outra coisa também é dessa relação sua de estar estudando música. Se você vê a picape, o trabalho de DJ, como um musicista e a picape como instrumento. Então, eu sou meio que um mix desses tipos de DJs, assim, né? Eu acho que talvez por necessidade, mas também eu gosto de ser essa pessoa que faz um pouco de cada coisa. Mas, tipo, atualmente eu não consigo viver 100% só tocando. Eu toco, né, tocando em festa. Eu toco com a Ohana, que é uma MC de BH. Toco com a Kainá também, que é uma MC de BH, só que ela tá na Bahia. Então, eu sou essa pessoa, né, que toca com MCs, com as MCs, e também toco em festa. E agora eu comecei a produzir algumas coisas também. Estou produzindo umas músicas com a Ohana, meio que na experimentação, né, porque é uma coisa que tem que se estudar e trabalhar bastante para, né, ficar bom. Mas atualmente eu meio que passo entre esses três. Eu tenho 3 empregos, né? Mas eu tô começando a produzir agora, então eu ainda não falo que eu sou produtora. Eu falo que eu tô ali engatinhando. Eu acho que eu custei a conectar essas coisas, assim. Tava até lendo uma matéria. Uma matéria não, vi um vídeo de uma galera falando, perguntando, né, se DJ era músico e tal. Mas eu acho que sim. Tipo, depois de entrar pra Wang, eu tenho a convicção que sim. Porque, tipo, a música, ela não é só relacionada à notação musical, à harmonia, tom, essas coisas, né, muito formais, assim. Ela é muito construída do ritmo também. Se você não tiver o ritmo, praticamente a música é só um tanto de nota, tipo uns sons salpicados assim, sem sentido, né, assim. Então, e os DJs, eles fazem muito, a gente faz muito trabalha muito essa questão do ritmo, né, de linkar as coisas, de misturar coisas, né, fazer essas conexões entre as músicas. Às vezes uma música, sei lá,
de um artista que é uma MPB, você mistura com um rap, ou, sabe, de fazer essas conexões. E para mim a música é isso, assim, são muitas coisas junto, né? Assim, para você fazer uma música não tem só a questão das notas e dessa coisa formal, assim. E, e entrar na UENG também me fez perceber muito mais coisa dentro do meu trabalho, assim, que eu fazia sem saber, assim, que essa questão de, sei lá, pegar duas músicas e sem querer mixar duas músicas do mesmo tom, ou de um tom parecido, que se encaixam teoricamente, sabe? São acho que a gente faz umas coisas muito intuitivas que, se a gente for analisar os parâmetros e essas coisas todas, a gente tipo, fez uma música nova ali. Então, eu acho que a produção musical dos DJs, essa coisa dos samples, né, de recortar de outras músicas e transformar numa outra coisa, isso com certeza para mim é música. A música é o que você escuta, além do que você, tipo, é o que você sente, o que você escuta, né? São vários sentidos, né, ligados ali. Então, para mim é isso, tem existe uma conexão muito grande assim entre, né? Mas eu não acho que todo DJ seja um músico ao mesmo tempo, porque se a pessoa não se importa, né, com esses detalhes, não faz esses treinos para trabalhar o ouvido e perceber essas nuances, os elementos que podem se encaixar, essas coisas que é necessário um ouvido. Se a pessoa não tem um ouvido de músico, aí eu acho que já não pode ser considerado assim, porque existe um trabalho todo por trás disso, né? A pesquisa, foi o que a gente falou, pesquisa, os treinos, a dedicação, o fazer, né? O treino é mais isso, né? Você testar algumas coisas e ir fazendo. Então, é isso. Eu acho que, sim, DJ é músico. Alguns DJs. E o fato de você ter dançado também, dançar, né, dança urbana, tem tudo a ver, né? Porque, de certa forma, eu, pelo menos, quando vou em lugar que tem DJ e tal, eu acho que a música também ela é muito corporal, né? Assim, ela bate, principalmente o grave e tal, ela bate no corpo, não é só no ouvido, né? Tem uma coisa que é meio, não sei, pelo menos dá essa Física, né? impressão da presença. E Não, talvez total. você vê alguma relação do fato de você ter dançado com o fato de ser DJ? Não, total. Porque, tipo, meio que eu internalizei muitas coisas, né? Tipo, a coisa que eu falei sobre a prática, né? Assim, querendo ou não, enquanto você tá dançando, tipo, raramente a pessoa tá dançando sem alguma trilha de fundo, alguma música. Então, meio que desenha ali a música com o corpo, né? Faz a interpretação e tudo mais. Eu acho que foi muito importante para mim ter tido, né, feito esse caminho que eu fiz, tanto das danças urbanas quanto das artes visuais, porque, tipo, tá tudo interligado, tá tudo conectado. Ainda mais hoje em dia, né, que, tipo, sei, essa informação pela internet chegando, a gente vê muita produção de videoclipe, dançarinos reinventando algumas coisas, né, clássicas, assim, usuais. Então, eu acho que isso me ajuda também querendo ou não, nem sempre é consciente, né, a internalizar mais o que eu estou fazendo, né, sentir, às vezes, enquanto eu estou tocando, eu não fico, né, igual uma estátua, assim, tenho toda uma reação física, né, no rolê. Ô, Paty, tá dando o tempo aqui, né? Que eu tento manter um tempo médio das conversas. Tem alguma coisa que você queria falar que não foi dito, assim, um microfone meio aberto para você finalizar? E aproveitar e fazer seu jabá também. Como é que as pessoas descobrem seu som? Você tem playlist na internet? Você tem Instagram? Então, assim, fazer uma última fala de alguma coisa que eu não perguntei que você quer falar e fazer seu jabá de uma vez. Eu acho que as perguntas abraçaram várias coisas que eu acho legal de, de, de falar, assim, né? De trocar essa ideia, porque acho que fica muito essa questão de o que um DJ faz, né?
Tipo, as pessoas não sabem muito bem como que é esse trabalho, as coisas que envolvem, né? Então, eu acho legal. Eu gostei muito da entrevista. Achei que eu consegui falar de tudo né, que envolve esse meu trabalho. E, bom, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tô nas redes sociais todas como DJ Pati, Conteúdo Manoese. Tem playlist no Spotify. Eu solto alguns sets no Mixcloud. Posto umas besteiras lá no Instagram e Twitter também. Então, se a pessoa procurar Pati Manoese, ela vai me achar em vários lugares. Então é isso, assim, eu agradecer a entrevista, muito obrigado, foi muito legal conversar com você. Eu mesmo sou fascinado com o mundo dos DJs, com esse mundo da música mais eletrônica e aprendi muito aqui ouvindo com você sobre isso, né? Esses vídeos, eles estão disponíveis no meu canal no YouTube e eu estou colocando o áudio separado do SoundCloud e pelo SoundCloud ele vai para várias plataformas de podcast. No geral é isso. Muito obrigado pela conversa, por ceder esse papo aí para mim e para quem vai ter acesso. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigada a você pelo convite. Valeu. A gente vai se falando. Beijo.